a chamada dos senhores deputados. Nós temos 18 deputados participando da sessão, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. No dia 28 de maio, e solicito ao deputado Léo Loureiro para faça a leitura da ata da sessão anterior, também da segunda secretaria. Ata da 26ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2020, nesta cidade, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Léo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Dudu Ronaldo, Davi Maia, Francisco Tenório e Silvio Camilo. Conforme ata da mesa diretora número 011/2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo de 6 de maio de 2020, que normatizou a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual, estão remotamente participando da sessão por videoconferência os senhores deputados Ivan Beltrão, Davi Davino, Marco Barbosa, Tarcísio Freire, Ângela Garrote, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Flávia Cavalcante, Fátima Canuto, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho. Havendo número regimental contabilizado as presenças, tanto físicas quanto virtuais dos parlamentares. O senhor presidente declara abertos os trabalhos. São lidas, discutidas e aprovadas as atas de número da 25ª sessão ordinária e da 20ª sessão extraordinária. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinário número 324 de 2020, de autoria do deputado Galba Novaes, dispõe sobre as normas de concursos públicos para profissionais da área da saúde que atuaram no combate ao coronavírus. Âmbito da administração pública estadual do estado de Alagoas. Encaminhado às 2ª, 7ª e 15ª comissões. Projeto de lei ordinária 325/2020, de autoria da senhora deputada Cibele Moura, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios residenciais e comerciais a comunicar aos órgãos de segurança pública competentes sobre ocorrências ou indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher que ocorra no seu interior. É encaminhada às 2ª, 9ª e 14ª comissões. Projeto de lei ordinária número 327/2020, de autoria do senhor deputado Dudu Ronaldo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de grades e telas, redes ou outros meios de proteção contra o suicídio em toda a extensão de pontes e viadutos, com acesso aos pedestres. É encaminhado às 2ª e 9ª comissões. Projeto de lei ordinária 329 de 2020, de autoria do deputado Galba Novaes, que dispõe sobre a suspensão de cobrança dos empréstimos consignados, contraídos pelos servidores públicos durante o período de 90 dias. É encaminhada às 2ª, 3ª e 7ª comissões. Projeto de lei ordinária 330/2020, de autoria do deputado Galba Novaes, que dispõe sobre o plano emergencial para a proteção das pessoas de situação de rua no estado de Alagoas e estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus. É encaminhado para a 2ª, 9ª e 15ª comissões. Projeto de lei número 333, de autoria do deputado Dudu Ronaldo, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo na utilização de recursos para atenuar os efeitos da situação de calamidade decorrente do Covid para os guias de turismo e equiparados a exercerem suas atividades no estado de Alagoas e da outras providências. É encaminhado para a 2ª, 3ª e 4ª comissões. Discutido e aprovado o requerimento sem número de 2020, de autoria da deputada Jó Pereira, requer que seja votado em destaque os vetos dos artigos 40, 48 e 64
do projeto de lei ordinária número 169/2019, LOA, discutido e aprovado pelo requerimento sem número 2020, de autoria do deputado Bruno Toledo, requer regime de urgência ao ofício 59/2020, processo 666 de 2020, nos termos das alíneas A, C e D do inciso 4º do artigo de número 140 a 226 e seguintes do REALE. Lidos, discutidos e aprovados pareceres 876 de 2018 e 554 de 2020, da segunda comissão, e de número 575 de 2020, da quarta comissão. Esgotadas as matérias de expediente, no horário expediente, o uso da palavra ao senhor deputado Davi Maia. O orador resiste à sua indignação quanto à resposta através do ofício do secretário de Comunicação da SECOM, senhor Enio Lins, ao convite formulado por esta Casa Legislativa, para prestar esclarecimento sobre os gastos do referido órgão, ao tempo em que solicita a concordância de seus pares para ser expedido um pedido de convocação ao secretário de Estado de Comunicação. Em a parte, o deputado Antônio Albuquerque solidariza-se com o orador nas suas considerações. É concedida a palavra ao deputado Antônio Albuquerque. O orador reitera que vários segmentos da sociedade estão apreensivos com o efeito do decreto governamental. Na ocasião, reporta-se as reclamações de pastores evangélicos tolhidos de levar a palavra de Deus nas igrejas e considera legítimas as convicções dos fiéis. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. É procedida a verificação de quórum. Havendo número para deliberar, inicia-se a votação única do veto parcial ao projeto de lei número 169/2019. O senhor presidente anuncia a votação em destaque dos vetos dos artigos 40, 48, 64 do projeto número 169/2019. São postos em votação os artigos 40, 48 e 64 do referido projeto. Concluída a votação dos referidos artigos, são mantidos por unanimidade. O senhor presidente anuncia a votação dos vetos 18, 37, 38, 39, 43, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 65 e 66 do referido projeto número 169/2019. São postos em votação os mesmos artigos 18, 37, 38, 39, 43, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 65 e 66 do referido projeto. Concluída a votação dos artigos, ora citados, são rejeitados por unanimidade. Votado em segundo turno do projeto 130/2019, aprovado com emendas aditivas número 1 e 2, supressivas 1, 2, 3, modificativas 1, 2, 3 e 4. Discussão em primeiro turno dos projetos 286 e 292 de 2020. Discussão única das indicações 564, 575, 576, 577 e 595 de 2020. O senhor presidente comunica que está em pauta para recebimento das emendas do projeto de resolução 5455 de 2020. É encerrada a ordem do dia, com formato da mesa diretora do 011/2020, parágrafo 5º, publicado no Diário Eletrônico Oficial do Poder Legislativo, de 6 de maio de 2020, que assegurou os seus deputados que estão remotamente participando da sessão por videoconferência a fazer uso da palavra e explicações pessoais, se assim o desejar. Então, concedida a palavra ao nobre deputado senhor Cabo Bebeto. O orador reforça o discurso do senhor deputado Davi Maia, bem como sua concordância no que tange ao ofício da convocação, encaminhado ao secretário de Estado de Comunicação, senhor Enio Lins, segue, associando-se ao pronunciamento do deputado Antônio Albuquerque, tecendo considerações. É concedida a palavra ao senhor deputado Davi Maia. O orador reporta-se à matéria, que trata da Declaração Alagoana dos Direitos e de Liberdade Econômica, aprovada na presente sessão, e considera a importância
desta matéria para a retomada da economia no Estado de Alagoas. Não havendo mais oradores em explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão de amanhã, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte da integrante de ata. Para constar, lave e digita a presente sessão, Beatriz Lozano de Souto, Maior Vidal, redatora de atas, e eu, deputado Léo Loureiro, servindo a secretaria. Subscrevo. Por hoje é só, presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Léo Loureiro. Não havendo quem queira discutir, considero aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente da sessão. Indicação 632 de 2020, o autor é o deputado Bruno Toledo. Ele faz apelo ao senhor governador para requerer que conceda a anistia tributária do ano de 2020 aos motoristas de transporte escolar, a fim de amenizar os impactos da paralisação dos serviços educacionais por motivo da pandemia do Covid-19. Indicação 631 de 2020, o autor é o deputado Cabo Bebeto. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado financeiro emergencial para a classe dos transportadores escolares e guias de turismo, tendo em vista que esses trabalhadores ficaram sem ter como realizar seu ofício desde o dia 19 de março de 2020, data do decreto do Executivo que determinou a suspensão das aulas nas escolas em Alagoas. Além de sua maioria não serem beneficiados pelo auxílio emergencial do governo federal. Requerimento 561 de 2020, a autora é a deputada Jó Pereira. Ela requer à mesa, na forma regimental, que provoque o senhor governador do Estado para garantir com máxima urgência a prioridade na realização do teste do Covid-19, a vacinação contra a gripe e o fornecimento de EPIs para os profissionais do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que atuam nos serviços de saúde e nos demais locais de atendimento no estado de Alagoas. Indicação 636 de 2020, a autora a deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado para que empreenda esforços no sentido de prorrogar o pagamento de IPVA para profissionais taxistas e para motoristas de transportes individual por aplicativo que já exercem a profissão anteriormente à pandemia do coronavírus. Indicação 627 de 2020, o autor é o deputado Dudu Ronalça. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, com urgência, cuja finalidade é a adoção de providências no sentido de incluírem os transportadores escolares, as rotas de transportes exclusivo para os profissionais de área de saúde que exercem suas atividades nas unidades estaduais e estão atuando no enfrentamento da Covid-19 neste estado, bem como, caso a referida secretaria necessite contratar transporte que dê prioridade aos transportes escolares enquanto perdurar a pandemia. Indicação 626 de 2020, o autor é o deputado Dudu Ronalça. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com urgência, cuja finalidade é a adoção de providências no sentido de determinar, em decorrência da pandemia do Covid-19, que as lojas dos artesãos cadastrados no PAB Sedetur, localizados no Pontal da Barra, bairro turístico localizado em Maceió, sejam declarados isentas da cobrança de serviços essenciais prestados pelas concessionárias de energia elétrica e de fornecimento de água e esgoto,
pelo período que perdurar o estado de calamidade pública nesse estado. É tudo o que consta no expediente, senhor presidente. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência, é o primeiro escritório do expediente. Bom dia, senhor presidente, todos os colegas deputados e deputadas, população alagoana que nos assiste, principalmente aqueles que não conseguem ou não estão conseguindo pagar um plano de saúde para ter pelo menos um alento, uma segurança no momento que a gente está passando aqui no nosso país. O primeiro decreto estadual foi no dia 19 de março, há cerca de 70 dias atrás. Na última live, o governo do estado informou que dispunha de 384 leitos de UTI. Depois chegaram 15 respiradores do governo federal, totalizando 399. O governo federal também enviou 15 respiradores portáteis para equipar ambulâncias, para fazer o transporte dos infectados. O governo do estado comprou 50 respiradores que ainda não chegaram no consórcio Nordeste. E diante de alguns fatos, a gente começa a se fazer algumas perguntas. Já começaram o tratamento precoce com a hidroxicloroquina? Os medicamentos estão sendo utilizados em casos leves, se o médico prescrever? Qual o protocolo para o paciente ter acesso a essa medicação? A CESAL já emitiu nota informando o novo protocolo. Qual o protocolo está sendo utilizado para informar os familiares sobre a notícia dos pacientes? Eu tenho recebido, deputado Silvio Camelo, muitas reclamações de pessoas que estão com um parente internado, seja no HGS, seja numa UPA, que eles não têm informação, não têm, de repente, um serviço de assistência social que esteja levando a informação, repassando a informação para os pacientes. E imagine como um cidadão desse fica se sentindo, sabendo que seu familiar está lá enfermo, interno, e ele não consegue ter nenhuma notícia. O governo tem repetido que autorizou o procedimento, né, da hidroxicloroquina, da cloroquina, mas a população reclama que quando recebe a receita médica, o Estado não está entregando. Continuam reclamando disso aí. Vocês devem ter ouvido, como eu também ouvi, o Estado falando que ia oferecer a medicação, que depende apenas do médico e do paciente, mas as pessoas que recebem a receita não recebem a medicação. Falta de profissionais, falta de ambulância com oxigênio. Diversas reclamações eu tenho recebido sobre a demora excessiva da chegada da ambulância, chegando até a dias, gente que esperou 1 ou 2 dias para conseguir a ambulância, para ser transferido, quando consegue leito, porque continua a reclamação da falta de leitos. Sociedade Alagoana de Infectologia, com todas as suas prerrogativas, adota o argumento de que não se tem eficácia comprovada. Beleza. Mas e aí? Vamos deixar as pessoas morrerem sem ao menos tentar salvá-las? É preciso realmente que o quadro se complique para usar essa medicação? Quando é que alguns médicos vão entender que estamos em guerra? Se não existe estudo que comprove a eficiência, também eu não vi nenhum estudo que tenha mostrado que as pessoas estão morrendo por usar esse medicamento.
Quem quiser se tratar e assinar o termo e o médico achar que deve, deem a oportunidade para as pessoas se tratarem. Essa certamente seria uma forma de desafogar a quantidade de leitos aqui, que a gente sabe que são limitados. Isso podia ser uma solução para esse problema de leitos. Eu tenho cobrado diariamente do governo do Estado aqui, tenho fiscalizado, mas não está funcionando. Já fui em UPA, a gente fez, deputado Davi Maia, audiência com uma das gestoras de 2 UPAs. Fui no Hospital Metropolitano. Terça-feira agora eu fui em Paulo Jacinto, um hospital lá, uma obra que começou em 2012, parada. Em 2015 o governo prometeu concluir em novembro do mesmo ano. Em setembro de 2017 assinou uma carta de intenções para a conclusão da obra. E até agora nada. Seriam 80 leitos a mais. Eu falo de todo tipo de leito, UTI, enfermaria, enfim. Seriam 80 leitos a mais. A obra está parada, eu fui lá terça-feira, deputado Léo Loureiro. Está tudo se acabando. Dinheiro público lá, patrimônio público sendo depreciado. Imagine, deputado Davi Maia, Vossa Excelência que é daquela região, um hospital daquele, o quanto que não iria ajudar. Paulo Jacinto, Viçosa, Champreta. Quantas cidades ele não ia beneficiar lá parado? Cadê o Ministério Público? Nós cansamos, deputado Davi Maia, de levar denúncias. Será que é só a gente que tem acesso à mídia social? O que é que esse órgão está fazendo para acompanhar esse problema? Qual é a solução que o Ministério Público está tentando buscar? Ou vai ficar apenas acompanhando o cumprimento dos decretos, fazendo aquelas blitz que de vez em quando a gente via com som? A população clama. O Ministério Público é importantíssimo nesse momento. Várias denúncias já foram feitas. Até uma promotora que foi opinar pelo uso da hidroxicloroquina foi amordaçada. Foi transferida, parece, de promotoria. Olha onde a gente está chegando. É uma sensação enorme de impotência. Eu recebo, deputado Paulo Dantas, todos os dias vários pedidos de socorro. É socorro. Deputado Bebeto, permita-me fazer uma intervenção. Promotor não pode ser transferido de... Promotor tem inamovabilidade. Exato. Então não pode ser transferido. Bom, só sai se quiser. Eu vou verificar qual foi a consequência da opinião dela pública. Ela pode fazer o que quiser, falar o que quiser, ela não pode, pode ser botada para fora do Ministério Público. Sim, sim. Mas não pode ser transferida da vara dela. Verificarei essa informação para... A vara não, eu não sei como é que chama. Promotoria. Tudo bem. Então, as pessoas vêm pedindo, pelo amor de Deus, Bebeto, deputado, ajude meu parente, meu amigo, meu conhecido. Ele vai morrer. E a gente não consegue ajudar, a gente não consegue fazer a diferença nesse problema. Eu não sei mais o que fazer. Às vezes a gente se sente, deputado Davi Maia, que a gente está falando sozinho, falando para as paredes. Teve um caso de um sargento, domingo passado, no último domingo, uma amiga dele veio falar comigo, não sabia que ele estava internado no HGE, precisando de uma UTI. Veja a que ponto chegou esse caso. No final da tarde ela me liga, Bebeto, não precisa mais ajudar não. Ele faleceu sábado. A família não sabia. Muitos desses problemas de faleceu, saiu com o atestado de óbito de Covid, a família questiona, porque falta um assistente social para explicar. Há quem diga, deputado Marcelo Vitor, que há uma resolução, uma recomendação do Ministério da Saúde. Eu não encontrei ainda, né? Se houver algo nesse tipo, tem até suas razões, né? Se o paciente for, deputado Silvio Camelo, vítima de um acidente, for levado ao HGE, como o hospital realmente é uma área de risco de contaminação, dizem que há uma recomendação, que eu não achei ainda, confesso, que se coloque não a causa-morte, mas uma observação. Se ele for direto para o ML, falecer e for direto para o ML, não precisa. Mas se ele for hospitalizado, pelo risco, que se coloque essa observação do Covid. E aí, infelizmente, a família tem que enterrar e velar do jeito que está sendo. Mas eu tenho certeza que se isso for explicado ao cidadão, muitas dessas denúncias, desses vídeos de desabafo, alguns às vezes
se excedem, mas é ele que está sendo cidadão. Eles não aconteceriam por dar uma satisfação adequada ao cidadão. E nem isso o cidadão está tendo aqui em Alagoas. Esse sargento morreu sábado, a família só soube no domingo, final da tarde. Que é isso? O que é que está precisando acontecer aqui? O que é que está faltando acontecer mais? Não é possível que a gente não consiga contratar um assistente social, uma psicóloga, para dar essa notícia. São pessoas que têm uma formação para isso. Desde o último sábado, no sábado agora, um amigo meu que estudou comigo no colégio, a irmã dele também estudou comigo, vinha me pedindo ajuda para conseguir uma transferência da irmã dele, da UPA do Jacitinho, para algum UTI. Na segunda, do sábado. Na segunda ele consegue. Quando é ontem à tarde, ele manda a notícia. Minha irmã não resistiu. A palavra correta, deputada Vilmaia, é não resistiu. Não resistiu à ausência, à ineficácia do serviço público. A incompetência do serviço público aqui em Alagoas. Não resistiu mesmo. Ontem, meio-dia, um cidadão falou comigo. Deputado, minha tia mandou o vídeo dela, áudio da filha. Vocês têm que ouvir, rapaz. 3 da tarde, ele me manda esse áudio. Minha tia acabou de falecer, Managé. Acabou de falecer. É o dia todinho. Eu ontem pensei em desligar meu telefone para ver se eu conseguia respirar um pouquinho. Mas essa é a vida, é a situação do alagoano. E eu não quero aqui levantar nenhuma bandeira política, de novo vou repetir isso. Mas a gente precisa dar uma solução. Essas pessoas precisam de uma solução. As pessoas precisam ter o direito de viver, de lutar para viver. Todas as ferramentas disponíveis têm que ser usadas. E a gente tem que parar de fazer discurso bonito e tentar, na prática, trazer a solução para as pessoas. Eu vi o vídeo dessa senhora agonizando de manhã, que ele mandou para mim, pedindo socorro. Quando é 3 horas da tarde, a senhora falece. E fica difícil a gente... Presidente, o cidadão às vezes acha que a gente consegue, né, resolver tudo, fazer tudo, não entende às vezes a nossa limitação constitucional e vem pedir socorro na porta que abre para ele. E o sentimento que eu tenho hoje é de impotência diante desse problema, que realmente não é novo, é um problema antigo, o problema da saúde aqui em Alagoas, mas que muita coisa já podia ter sido amenizada, porque certamente salvaria muito mais vidas. Eu vou conceder uma parte aqui ao deputado Davi Maia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, telespectadores, deputadas, deputado. Deputado Cabo Bebeto, que me concede essa parte. Primeiro, deputado, dizer que eu comungo muito o que Vossa Excelência falou, que realmente falta um indicativo, realmente a nossa população está clamando, está pedindo ajuda. Eu sei que, como já foi muito dito aqui nessa casa, a pandemia, ninguém espera a pandemia, mas nós já estamos há 90 dias do primeiro caso. Nós já estamos há muito tempo e já devia ter pelo menos um indicativo de ação, isso que eu venho cobrando. Eu até acabei de receber aqui e queria pedir à deputada Jó Pereira uma intervenção junto à presidente da AMA, Pauline, um modelo de planejamento e execução na combate da evolução do Covid a nível municipal, baseado em dados de prevenção, que é o Laboratório de Estatística da Ciência dos Dados, que estão fazendo, já começou em Maragogi, e está expandindo isso para o estado todo. Assim como essa casa fez um planejamento, tive o cuidado de analisar deputado por deputado, ideias por ideias, outras ideias já estão nos sendo entregues, estão nos sendo submetidas, nós estamos somando a esse plano, estamos entregando já ao governo do estado. Queria muito que o governo analisasse. Nem todas as leis que estão ali eu concordo. Por exemplo, eu votei contra a lei da fake news do deputado Paulo Dantas, mas ela faz parte do plano, ela faz parte do projeto, porque eu tentei ser
abrangente e democrático, no sentido de mostrar que essa casa tem sim um planejamento para a Covid-19. Espero que o governo, já que ele não montou o dele, que ele pelo menos aproveite o nosso. E, deputado Cabo Bebeto, eu continuo acreditando nas instituições. Ontem aconteceu esse escândalo desse processo que o Supremo montou, onde a gente reviveu no Brasil a Santa Inquisição, porque o Supremo mesmo denunciou, o Supremo mesmo investigou e o Supremo mesmo vai julgar. E tiraram o Ministério Público do processo. Eu fiz até uma postagem dizendo que eu me considero uma das vítimas de fake news do estado de Alagoas. Mas que eu estou investigando, depois da minha investigação, eu vou entregar ao Ministério Público para que o Ministério Público haja. E eu acredito muito ainda na instituição do poder do Ministério Público do Estado de Alagoas. Eu acredito sim que ele vai atuar. É verdade que a gente ainda não viu um posicionamento, eu concordo com Vossa Excelência, mas eu acredito que ele vai chegar, que vai chegar a hora que ele vai agir. Até porque as denúncias que nós estamos entregando no Ministério Público, elas são muito robustas, elas são muito consistentes. E eu acredito, tenho fé, tenho confiança no Ministério Público do Estado de Alagoas. Eu acredito que ele vai sim agir, assim como eu fiquei muito triste no dia de ontem, justamente por tolherem a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, mas eu acredito que a gente tem que sempre ressaltar o poder de cada instituição e sempre observar o local que cabe a cada um no Estado democrático de direito. E eu acho que a hora está chegando e que, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público de Alagoas vai agir quando ele for solicitado. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela parte, deputada Vimaia. Eu também acredito, tanto é que os procurei, encaminhei denúncia, ofício, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, e eu acredito e clamo. Se eu não acreditasse, eu não bateria na porta deles. Mas a população precisa ver. E a gente não pode, uma semana é muito tempo, uma semana morre muita gente, uma semana falta muito leito, uma semana falta muita ambulância, e a gente precisa de agilidade nesse momento para tentar apresentar e trazer a solução que o alagoano precisa. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Para fundamentar a minha intervenção ao vosso discurso, é o artigo 128, parágrafo 5º, inciso, a linha B, inciso 1, a linha B da Constituição. O promotor não pode ser transferido. Tem inamovibilidade. Não bonito. Inamovibilidade. Promotores e juízes. Só para fazer a correção, o MP disse que ela não poderia se manifestar porque estava afastada para um curso no exterior, ou seja, não pode falar enquanto representante do MP, foi essa a questão. Mas isso não invalida a verdade que a promotora falou. Então, feita a correção agora. Muito obrigado. Ok. Vamos seguir em frente. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. Está aberto. É isso. Nós temos participando da sessão, senhor presidente, 21 deputados. Havendo número, inauguramos a nossa ordem do dia. Item 1. Pois não, deputado?
Questão de ordem. O item 10, que é um projeto de lei do deputado Silvio Camelo, essa casa já... Item 10 já foi votado, foi erro meu aqui na hora de pautar. Item 11 também já foi votado, foi erro meu aqui na hora de pautar. Já votamos essas matérias. Inclusive... Erro meu. Quem erra sou eu. Inclusive, já foi vetado e a gente tem que derrubar o veto. Foi erro. Desculpe, deputado. Perdão, peço perdão a você. Mas antes aqui de votar em votar, a gente já tinha recebido. Item 1. Votação em primeiro turno. Institui obrigatoriedade da inclusão de funcionários ou servidores qualificados para o atendimento em libras em órgãos públicos, hospitais, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Tem. Esse projeto tem emenda. Emenda modificativa número 1. Aprovado o projeto. Agora vamos deliberar sobre a emenda. Emenda modificativa feita pelo deputado Bruno Toledo. O deputado modifica os artigos 1º, 2º, 4º e 5º do projeto. Artigo 1º. Ficam obrigados, no âmbito do Estado de Alagoas, a ter em seu quadro de funcionários, servidores, pessoais qualificados em língua brasileira de sinais, libras, para atender portadores de surdo-mudez, seguintes entes públicos, hospitais e unidades básicas de saúde, órgãos da administração pública estatal, concessionárias e permissionárias de serviço público, entende-se como língua brasileira de sinais, libras. O artigo 2º. Os entes públicos elencados no artigo anterior providenciarão a confecção e colocação de cartazes em local de fácil acesso, informando que dispõe de funcionários ou servidores qualificados para o atendimento em libras. Artigo 4º. Os entes públicos citados no artigo 1 desta lei deverão dispor de pelo menos um funcionário ou servidor qualificado para o atendimento em libras por turno. Item 5. Artigo 5º. Os entes públicos citados no artigo 1º não serão obrigadas a contratar funcionários ou servidores habilitados em libras, podendo fornecer curso de capacitação aos quadros já existentes. Essas são as alterações propostas pelo deputado Bruno Toledo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parabéns ao deputado Bruno Toledo. Projeto de lei 292-220, de autoria da deputada Cibele Moura, revoga a lei 5.616, de 26 de abril de 1994, a lei 1.545, de 10 de agosto de 1951, a lei 7.791, de 22 de janeiro de 2016, a lei número 7.832, de 4 de outubro de 2006. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda da deputada Jó Pereira a este projeto. Deputada Jó Pereira apresenta a emenda modificativa, onde modifica o artigo 1º. A Lei 5.616, de 26 de abril de 1994, que proíbe em todo o estado de Alagoas a instalação de bombas de combustível tipo self-service, que permite ao consumidor fazer o abastecimento do seu próprio veículo. A lei, na verdade, a deputada só muda, ela só bota a emenda das leis que estão sendo revogadas. Tá? É isso? Enquanto a deputada Cibele, no projeto original, tinha... Não. Passou o parecer, já era. Foi em outro momento.
É isso mesmo. Quanto a deputada Cibele, no seu projeto, a emenda da deputada Jó, alteração. É exatamente o mesmo texto. A emenda da deputada Jó é uma correção. É uma correção técnica do texto, mas o mérito é exatamente o mesmo. Foi alguma data de lei foi colocada pela deputada Cibele e na hora do parecer lá da CCJ foi constatado que havia uma correção a ser feita. Em votação, a emenda da deputada Jó Pereira, que mantém a íntegra o mérito do projeto da deputada Cibele Moura. Deputados que aprovam, permaneçam à comissão. Aprovado. Indicação, estamos agora em votação das indicações. Indicação da deputada Cibele Moura, 56420, faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Saúde do Estado para que empreendam esforços a fim de, em razão da pandemia do Covid-19, antecipar a inauguração do Hospital Regional do Norte. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam à comissão. Aprovado. Item 4, indicação 57520, deputado Davi Maia, faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, e ao secretário de Saúde de Alagoas, o senhor Cláudio Alexandre Ares da Costa, para que adotem todas as providências administrativas cabíveis para a contratação imediata de laboratórios particulares de Alagoas para a realização de testes de Covid-19, com a finalidade de aumento substancial no número de testes e diminuição da demanda diária dos testes a serem realizados pelo LACEN. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam à comissão. Aprovado. Item 5. Item 5. 576-2020, de autoria do senhor deputado Davi Maia, faz apelo ao senhor governador do Estado de Alagoas, senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, e ao secretário de Saúde de Alagoas, senhor Cláudio Alexandre Aires da Costa, para que adotem todas as providências administrativas cabíveis para formalização de convênio com a Universidade Federal de Alagoas, UFAL, com a finalidade de utilização dos equipamentos, insumos e servidores da UFAL para a realização de testes de Covid no Estado de Alagoas. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam à comissão. Aprovado. Item 6. Indicação 577-2020, deputada Fátima Canuto, solicita que seja efetuado, por meio do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, FECOEP, um repasse social na forma de auxílio pecuniário no valor de 20 milhões de reais para serem distribuídos proporcionalmente entre os 102 municípios, tendo como parâmetro os índices de extrema pobreza e vulnerabilidade social do Estado, buscando, assim, atender as famílias dos alagoanos em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social que não serão contempladas pelas cestas básicas distribuídas pelo governo do Estado. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Indicação 595-2020, deputado Marcos Barbosa, faz apelo ao senhor governador e com cópia para o senhor secretário de Saúde do Estado, que os leitos do Hospital Geral Professor Ibigato Falcão, localizado no município de Rio Largo, Alagoas, sejam transformados em leitos de UTI Covid-19 e leitos de internação Covid-19. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do requerimento do deputado Inácio Loyola. Estamos no item 8.
é o que o senhor deputado solicita à mesa, na forma do regimento, que seja solicitado aos excelentíssimos senhores governador do Estado de Alagoas e ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Fabrício Marques, e diretor-presidente do Alagoas Previdência, Roberto Moisés, para encaminhar ao Poder Legislativo um projeto de lei que disponha sobre a concessão de pensão especial complementar aos dependentes dos servidores públicos estaduais efetivos que tenham falecido no exercício de atividade essencial e presencial, considerando as disposições dos decretos estaduais relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional da pandemia Covid-19. Este é o requerimento do deputado Inácio Loyola. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O item 9, já estamos em discussão em segundo turno. Também foi um erro meu aqui na hora de produzir a pauta. Discussão em segundo turno do projeto de lei 181/2019, da deputada Flávia Cavalcante. Dispõe sobre a inclusão das pessoas com fibromialgia nas filas preferenciais em estabelecimentos públicos e privados e nas vagas de estacionamento especiais. Em discussão. Encerro a discussão. Item 10 e item 11 foi aquilo que o deputado Davi Maia chamou a atenção e superamos a nossa ordem do dia em explicações pessoais. Passo a palavra à deputada Flávia Cavalcante. Que é relacionado à fibromialgia, é um projeto que é de iniciativa da Anfibro. A Anfibro é a Associação Nacional dos Fibromialgicos. E eu dei entrada nessa casa. Eu quero agradecer ao deputado Davi Maia, ao deputado Léo Loureiro, que foram os relatores desse projeto, que se debruçaram nesse projeto que se debruçaram nesse projeto, apesar dessa pandemia, né, que afeta o nosso estado. A fibromialgia é uma doença crônica, onde, como eu já tinha falado várias vezes no plenário da Assembleia, onde os fibromialgicos sentem dor durante várias horas ou todos os dias. Então, esse projeto vai ser aprovado, está sendo discutido em segunda discussão e vai ser aprovado no nosso estado, mas ele já foi aprovado no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará. Então, é um grande avanço para os fibromialgicos de Alagoas, e eu quero agradecer a todos os deputados que já aprovaram em primeira discussão, agradecer aos amigos deputados, dizer que é um avanço para todos os fibromialgicos. Em meu nome, eu quero agradecer e dizer que conto com o apoio de todos vocês para que a gente possa avançar ainda mais, porque a fibromialgia é uma doença crônica e a gente precisa avançar com relação ao medicamento para os fibromialgicos. Então, eu quero aqui agradecer a todos os deputados. Obrigado, deputada Flávia. Obrigado, deputada Flávia. Mais oradores inscritos. Faculta a palavra aos senhores deputados que queiram fazer uso. Faculta a palavra aos senhores deputados que queiram fazer uso da palavra. Não havendo mais deputados. Sessão ordinária da próxima terça-feira. Desejo um bom final de semana a todos e saúde. Encerro a presente sessão agradecendo a participação de todos. Muito obrigado.